Muito bem, seguimos com você. Agora a gente começa a discutir o tema reforma da Previdência. O projeto pelo governo foi encaminhado ainda no ano passado para a Assembleia Legislativa. Estive lá conversando na própria Assembleia, no edição extra, e a discussão voltou agora, viu, Cláudio Prisco Paraíso? Vai ser, portanto, discutido esse projeto na Assembleia agora nesses primeiros dias de fevereiro, com o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa, com a intenção de reformar a Previdência. Vamos falar de aposentadoria dos servidores do Estado, Prisco. Inclusive, ontem tivemos a aprovação na CCJ da admissibilidade pela manhã, bem como à tarde em plenário. Ou seja, agora a partir da semana que vem, um dos nossos entrevistados, o deputado Maurício Scudlark, que é o relator, não só da PEC, como do projeto de lei complementar, vai desencadear todo o processo de discussão para votação lá pelo dia 23, 24 de março. Vou começar a apresentar aqui rapidinho a proposta inicial que chegou na Assembleia Legislativa e que, claro, deve sofrer algumas alterações. Só para você de casa entender, servidor público vai prestar concurso para o governo do Estado, preste atenção. Homens, idade 65 anos, mulheres 62, inclusive é o que vem também de modelo da reforma da Previdência aprovada no cenário nacional. Tempo de contribuição, 25 anos. Aqui, informações que vêm do IPREV. Deixa eu ver, próxima tela, o Político vai me ajudando aqui. Por quê? Pontos específicos já estão gerando polêmica nesta reforma que foi apresentada aos deputados que começa a tramitar na Assembleia Legislativa. Professores, vamos destacar agora por categoria. Homens, 60 anos, mulheres, 57, ok, Prisco? É isso aí. Vamos lá, próxima tela, porque é o seguinte, a área da segurança pública, exatamente neste ponto aqui, é a que mais preocupa e a que mais está gerando discussões. Por quê? Diferenças nas regras para determinadas categorias ou classes dentro da mesma categoria, que é a da segurança pública. Vamos lá. Regras, policiais, militares e bombeiros, sem tempo mínimo de contribuição e salário integral. Prisco? Sim. E depois aqui temos... Para policial civil, agentes penitenciários e também para os agentes do socioeducativo, que daí sim teriam que trabalhar com a idade mínima de 55 anos para se aposentar e um tempo de contribuição de 30 anos. A gente percebe aqui a diferença dos militares, bombeiros e policiais para os civis e também para os agentes de penitenciárias e também do socioeducativo. Esse é o último telão? Vamos lá, temos o próximo, que é onde a gente precisa das explicações por parte do IPREV, que seria as regras para o valor a ser recebido depois da aposentadoria. Vejam só, a contribuição de 20 anos renderia ao servidor público um salário de 60%, justamente na intenção, acredito eu, para incentivar que a pessoa, ao receber 60% de aposentadoria, permaneça no cargo, porque recebe 1% ao ano, chegando a 100% com 40 anos de contribuição. Vamos conversar com os nossos entrevistados. Vamos. Algum ponto a destacar aqui? Não, eu recomendo que a gente fique na tela anterior para já provocar com o presidente do IPREV essa questão da semelhança ou não, e ele me disse aqui nos bastidores que é absolutamente igual, a reforma de Santa Catarina em relação à reforma federal. Prisco, deixa eu só apresentar os nossos entrevistados aqui, a quem nós já agradecemos pela visita. O SBT abre espaço mais uma vez para a discussão da reforma da Previdência. Vamos lá, estamos recebendo aqui o relator deste projeto na Assembleia Legislativa, o deputado Maurício Scudlark, muito obrigado pela visita. Também está com a gente o presidente do IPREV, o senhor Cliver Schmidt, obrigado. E também representando a ADEPOL, a categoria da Polícia Civil, o Falque Bortolini, a quem também agradecemos. Começamos então com o IPREV explicando justamente essas diferenças, Naquele telão ali, presidente, correto? Exatamente. A nossa reforma, assim como não só para a questão da segurança pública, como para as demais categorias, né, a regra geral, ela reproduziu a regra aprovada pelo Congresso Nacional no último mês de novembro. Então, desde a emenda constitucional número 103, está valendo já para os servidores federais aquelas regras aprovadas na emenda constitucional. Então, lá em cima também tivemos uma injustiça, né? Porque aqui há um tratamento diferenciado em favor de militares e bombeiros. Inclusive, a Polícia Federal, no cenário nacional, tentou uma modificação e não conseguiu, a própria Polícia Federal. Isso. Algumas diretrizes que foram equacionadas nessa reforma 103 também estão contempladas na reforma da PEC paralela. Então, algumas regras que não foram contempladas lá estão tramitando agora na PEC paralela. Em relação a possíveis benefícios ou não para uma categoria ou outra, isso tem que ser relativizado. E por quê? Porque existem regras mais benéficas hoje
para a Polícia Militar e também existem regras mais benéficas para os policiais civis. Então, nós temos regras benéficas, prós e contras para as duas categorias. Falque, boa tarde. O que acha dessa colocação? Boa tarde. Na realidade, inicialmente, eu gostaria de esclarecer que tanto a DEPOL quanto as demais entidades de segurança pública não são contra a reforma. A reforma há de ser feita. Entretanto, considerando o tratamento isonômico historicamente dado no estado de Santa Catarina à Polícia Militar e à Polícia Civil e demais entidades, a gente busca debater junto ao governo e agora nessa fase na Assembleia Legislativa um equilíbrio para a gente se aproximar mais das regras propostas para a Polícia Militar. Ou seja, um dos principais aspectos diz respeito ao cálculo da aposentadoria que o policial civil estará levando após seu período de trabalho. Ou seja, a integralidade e paridade é uma meta a ser buscada para todos os servidores, assim como foi atribuído aos militares. Então, presidente, antes de virmos aqui com o deputado, dentro dessa colocação. Então, esse contexto da paridade e integralidade, inclusive, já é uma discussão já de longa data, né? Ao longo dos últimos 3, 4 anos, antes mesmo de iniciar esse governo, essa discussão já veio à tona, inclusive algumas questões estão judicializadas também. Não lhe parece justo? Nesse contexto, a reivindicação justa? Nesse contexto, em parte sim, né? Em parte sim. Mas nesse contexto é importante dizer que todos os servidores que ingressaram após 2003 já ingressaram com uma regra estabelecida de média de contribuição. A forma de cálculo do benefício já está estabelecida desde a emenda constitucional 41, então desde 2003. E nesse contexto, o pleito é relativizado em relação a esses servidores. É nesse contexto que está a discussão. Nos demais parâmetros, como eu falei, em alguns aspectos, o policial civil tem que ter um tempo de contribuição de 30 anos. Já os policiais militares avançaram para 35 anos. Então, nesse contexto, a regra dos policiais militares, por enquanto, está mais rígida do que a Polícia Civil. 12h39, estamos debatendo a reforma da Previdência em Santa Catarina para os servidores públicos do Estado. Você já vê o QR Code do SBT Meio Dia na tela, apontando a câmera do seu celular. Você é direcionado diretamente para o site do IPREV com todas as informações. Aí estão elas, as informações do IPREV na internet. Basta apontar o seu celular para o QR Code e você confere com detalhes as regras, o projeto que está tramitando na LESC para as mudanças na reforma da Previdência. Vamos lá, já que estamos nessa discussão, diferença entre Polícia Civil e Polícia Militar, como está a discussão na Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudilar? Inclusive, muitos representantes dessas categorias por lá, que foram eleitos na eleição passada, militares, de fato um dos pontos mais acalorados na discussão da reforma, deputado? Boa tarde. Boa tarde. Nós, como em Brasília, primeiro agradecer por esse convite, como em Brasília tiveram um período de 9 meses de debate, nós entendemos em dezembro que votar a reforma em dezembro seria muito atropelado. Ficaria no afogadilho, né? 9 dias. Vamos ouvir os segmentos, vamos ver o que há. Audiências públicas? Audiências públicas, pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça, trazer os segmentos. Agora pela manhã nós teríamos uma reunião, inclusive, com a bancada do PT, para tratar dos posicionamentos, a deputada Luciana Carminati, deputado Fabiano, o que eles entendem que deva ser alterado, mudado nessa questão, e principalmente na segurança pública. Agora, antes de ir para a segurança pública, até para a gente desdobrar o que foi debatido até aqui, mas não pode haver nenhuma mudança em relação à reforma federal. O PT está querendo reduzir a idade mínima para aposentadoria aqui, isso é absolutamente que foi estabelecido na federal. Impossível, né? Não dá. Fica no discurso político fica isso, no né? discurso. E na questão da segurança, que nós acompanhamos ali a posição dos dois presidentes. O que nós vemos? Como o presidente Cliver falou, essa questão da integralidade e paridade, como se aplicava a Lei Complementar 51, a lei federal, os policiais civis estavam conseguindo, a grande maioria, na justiça, a integralidade e a paridade. A briga dos policiais é para manter essa integralidade e paridade, no mínimo até quem ingressou em 2016, que foi a 287, a reforma lá, que fez essa alteração. Então, o policial militar, ele se aposenta com salário integral, e aquele cálculo ali que apareceu, de 50 mais 10 A última tela para a gente, por favor. Mas ele é sobre
Para o policial civil, daí não é sobre o salário integral, é sobre o teto da Previdência. Certo. Então, aí que há a contrariedade dos funcionários da segurança pública para tentar ficar... E como corrigir isso? Eu conversava com o Cliver aqui, ele disse que se aplicar essa mesma regra dos militares, que eu acho que aí os policiais civis, o agente penitenciário, IGP, tinha que decidir. Eu quero, então, trabalhar 60 anos e contribuir 35, como é o militar, e ficar com a integralidade. Poderia ocorrer. E também há, como ele disse, a taxação dos inativos. Eu, como inativo, eu preferia contribuir mesmo na inatividade, mas ter uma aposentadoria maior, mas dentro daquilo que eu contribuí a vida toda. Então, esses ajustes que tem que buscar. Qual seria o caminho, Cliver? Então, na verdade, tem que equalizar essas formas. Algumas questões esbarram na questão constitucional e na questão técnica, né? Por exemplo, a alíquota dos militares foi reduzida a 9,5%, embora a base de cálculo tenha aumentado. Então, financeiramente, o Estado não teve perda com relação a essa redução de 14% para 9,5%. Mas no contexto da Polícia Civil, ela está no contexto dos servidores civis. E nesse aspecto, a alíquota deles tem que ser 14%. Eu não posso ter uma alíquota diferenciada para os professores e uma alíquota diferente para os policiais civis. Então, a alíquota deles tem que se manter no 14%. Precisa se equalizar uma outra fórmula para tentar definir, então, o salário líquido, que essa é a meta da Polícia Civil. Então, e a Zepol, o que pensa? Na realidade, a gente insiste nessa questão da integralidade e paridade para os servidores, tendo em vista que, até recentemente, o servidor da Polícia Civil, ele recebia um salário base muito baixo, sendo que ele tinha vantagens adicionais. Então, esse cálculo apresentado pelo governo vai acabar colocando muito para baixo o vencimento do servidor que vier a se aposentar. O debate vai ser na Assembleia, né, deputado Scurdilarch? Como é que a Assembleia vai conseguir uma solução capaz de agregar aos dois lados, governo e entidade? Olha, eu vejo de todos os deputados assim uma busca do consenso e do bom senso. Como você já falou, o equilíbrio com o que ficou estabelecido na federal, tá? E não criar desigualdade entre as categorias, principalmente da segurança Até pública. porque isso divide Polícia a categoria e isso gera também intranquilidade e insegurança à própria população, né? Vai ter dois profissionais ali com estímulo, com segurança completamente diferentes. Além ali, do né? princípio isonômico, é fundamental que haja uma integração e uma complementação de atuação, né? Exato. Então, buscar a igualdade entre a Polícia Militar e os demais segmentos da segurança pública é fundamental para nós mantermos a qualidade de segurança que Santa Catarina tem. Para você que está chegando agora aqui no SBT Meio-Dia, agora meio-dia e 45, estamos debatendo a reforma da Previdência aqui no Estado. O assunto, sim, depois de ampla discussão no cenário nacional, chega a Santa Catarina e já está na Assembleia Legislativa. As regras para a aposentadoria vão mudar e nós estamos discutindo elas aqui. Vou questionar o presidente do IPREV, Cliver Schmidt, com relação a essa tela que nós apresentamos agora, justamente com os percentuais que serão pagos com determinados anos de contribuição. É justamente na intenção de incentivar aquele servidor que se aposenta pelo tempo ou por idade ou tempo de contribuição a permanecer na função, evitando assim novas contratações e diminuindo o rombo da Previdência, que chega já a 4 bilhões por ano? Sim, presidente? sim, exatamente. São dois aspectos principais que contemplam essa reforma da Previdência, né, idealizada no Congresso Nacional. Primeiro, é estabelecer uma idade mínima, que para muitas categorias isso não existia e agora vai existir para todas. E segundo, a regra de contribuição, né? Você só alcança o 100% da média de benefícios se você permanecer durante 40 anos naquela função, né? Ressalvados aqueles casos que têm redução de idade. Então, nesse contexto, aquela regra dos 60% mais 1% de contribuição ao ano é uma regra específica da reforma de Santa Catarina. É a única regra que é diferenciada em relação à reforma no âmbito federal, porque lá é 60% mais 2% além dos 20 anos. Por que essa mudança, presidente? Na verdade, foi num contexto do grupo de trabalho que foi idealizado ainda no mês de novembro, né, com todos os poderes e órgãos. Essa proposta é oriunda do Ministério Público, no âmbito do grupo de trabalho, foi avalizada lá pelo grupo de trabalho, foi feito o impacto disso. Como o impacto era pequeno, a gente adotou isso como regra em Santa Catarina. Então, com essa regra, o benefício é um pouquinho maior para os servidores de Santa Catarina em relação aos servidores federais. Agora, com relação a essa discussão aqui anterior, qual é o impacto
isso pode provocar financeiramente naquilo que foi colocado pela DEPOL e pelo deputado? Isso, a gente está fazendo as avaliações de cada proposta que chegou agora no âmbito do governo, né, que está sendo centralizada e negociada tudo no âmbito da Secretaria da Casa Civil. Então, a Secretaria recebe e encaminha em breve para fazer esse impacto atuarial e financeiro, né? Então, está sendo avaliado cada uma das alternativas para daí se tomar a decisão de qual é viável no âmbito do governo. O que a gente não pode é esvaziar, né, os 14 bilhões que estão prometidos com a nossa reforma. Ao todo, a economia gera 14 bilhões, embora no curto prazo ela é 1 bilhão nos próximos 10 anos, então ela é reduzida no curto prazo, mas a longo prazo ela é de 14 bi. Então, a gente não pode comprometer esse resultado que, a princípio, foi projetado lá no início da proposta. O governo está aberto à negociação? Está aberto à negociação com os parlamentares? entendo que as categorias têm o pleito necessário lá no âmbito do parlamento. Foi nesse sentido que foi encaminhada a proposta e a gente já previa que essas negociações viriam no âmbito da tramitação. Pode acontecer se essa reforma não for aprovada. Já aconteceu a reforma em 2015 e agora a gente volta nesse assunto, reforma da Previdência. A situação fica delicada, presidente? Em 2015, só para que fique claro, foi apenas a elevação da contribuição. Elevação da alíquota, exatamente. Agora nós entramos na idade, né? Exatamente. Então, as nossas projeções indicam o seguinte: daqui a 5 anos nós teremos 2 servidores inativos e 1 servidor em atividade. Então, nós teremos 2/3 do nosso total de servidores na inatividade, né? Isso acaba... Hoje já tem mais Hoje já tem mais, do que exatamente. ativo, né? Hoje nós estamos em torno de 60% na inatividade, 40% Preocupante, né? Já é preocupante, mas nós estamos caminhando para 2 para 1. Né? Agora, em 2025, é a nossa projeção. Se continuarmos a galgar esse caminho que hoje estamos, sem fazer nenhuma reforma. Então, nesse contexto, a fixação de idades ela é essencial, fundamental para frear isso. Então, a questão das idades, o governo, nesse caso, não vai admitir nenhuma alteração com relação a idades mínimas. Com relação a cálculo, aí nós estamos exatamente negociando. Com relação à idade, nenhum parlamentar tem falado por hora nisso, né? Não, nós somos conscientes, hoje são aí 4 bilhões por ano que sai do caixa do governo para a Previdência. Recursos que deixam de ser aplicados em saúde, em segurança, em uma conta que só aumenta, né? Então, há uma consciência que o servidor público já tem uma previdência em relação ao CLTista e melhor, e que tem que ter essa contrapartida, senão o sistema fica insustentável. E outra coisa importante também, já estamos no limite do tempo? Estamos no limite do tempo. Mas só uma colocação, nós tivemos vários casos. Por exemplo, na Polícia Militar, oficiais se aposentando com menos de 50 anos. 45, 46, 47. Isso precisa acabar. Sem o quê, não há caixa para bancar, correto? Há concordância dos três nessa direção? Nesse contexto, algumas categorias de fato têm uma idade reduzida com a regra atual, né? Não só a Polícia Militar, como a questão da Polícia Civil, os professores, o próprio grupo da saúde também tem redução de idade por conta da insalubridade. Então, nós temos um grupo de servidores, vários deles, que também tem redução em relação aos demais servidores. Mas agora, com a nova configuração, vão um pouco além, né? Um militar hoje, entrando como oficial, tendo ensino superior, ele vai entrar com 23, 24 anos, contando os 35 que é exigido hoje na nova regra, ele vai se aposentar com 58, 59 anos. Até porque tem força de trabalho e condição intelectual para justamente contribuir mais e evita com o essa Estado, renovação, né? com novas contratações e novos aposentados no futuro. Eu quero agradecer aqui a participação de todos, importantíssima essa participação, nos ajudando a esclarecer as regras da futura Previdência que vem aí com essa reforma. Agradeço a Falque Bortolini, que é representante da ADEPOL, trazendo aqui a opinião dos policiais civis com relação a isso, a reforma da Previdência. O presidente do IPREV também, nosso muito obrigado, esclarecendo todas as regras, o Cliver Schmidt. E ao deputado que é relator do projeto na LESC, o senhor Maurício Scudilar, que nosso muito obrigado.